Bom dia a todos, né? Estamos estudando o livro do Céu e Inferno e transitamos rapidamente por Nem Céu nem Inferno para a gente estudar aquela parte a partir do parte inicial, na parte 3, né? Parte inicial do capítulo 8 de Céu e Inferno, que tem comentários do Paulo e do Lucas. Nós estamos na página, qual é a página mesmo? 258, né? 358. 358. E no parágrafo, o Espiritismo surgiu quando o pensamento científico. Então vamos lá. Vou ler um pouco então. O Espiritismo surgiu quando o pensamento científico estava propondo uma nova era para o conhecimento humano. Ele se fundamenta na observação. Desculpe, deixa eu puxar o microfone, isso aqui ajuda, né? Esqueço. Vamos lá. Ele se fundamenta na observação dos fatos. Peraí, qual que é a página? Que eu perdi. 358. 358. Isso. Ele se fundamenta na observação dos fatos por meio Isso é no Nem Céu nem Inferno, né? Nem Céu nem Inferno, que a gente mudou para ele, né? Focaliza então aí. Eu não posso. Mande bala. Ele se fundamenta na observação dos fatos por meio dos quais podemos confirmar a veracidade das hipóteses estabelecidas. Mas como podemos estudar as leis dos espíritos se não podemos observá-los, nem o ambiente onde se encontram? Isso só foi possível pela iniciativa dos espíritos superiores, ligados ao nosso planeta, que se mobilizaram para explicar as leis naturais do mundo espiritual. É a realidade após a ilusão. Podemos dizer, então, que a teoria espírita foi criada por uma ciência dos espíritos, a partir dos estudos e observações que fizeram do meio em que vivem, afirma Kardec. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que suas outras partes. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém então imaginou que as almas após a morte devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vem hoje como a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. Jesus e antes dele, Sócrates ensinaram a moral da liberdade, conferindo à livre escolha de cada um os resultados da vida futura. O Espiritismo, pela moral autônoma, confirma e desenvolve essa teoria, mas sua autoridade não está fundada na palavra de um só espírito, um único médium, mas no critério da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Repete Kardec. Oi, Bruna. Não se trata aqui de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, sobre um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem. Se localizou, Bruna? 358, nem céu nem inferno. Nós estamos lá, já andamos uns 4 parágrafos. Agora vamos começar um outro parágrafo, que começa com "e então concluir".
E então conclui: as leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. São duas fases de observação dos fatos. Os espíritos observam, por exemplo, a condição dos espíritos encarnados à sua volta, propondo uma classificação. No momento adequado, oferecem por meio de diversas comunicações em centros diferentes, independentes entre si, essa teoria de classificação. Depois de atestar a racionalidade dessa teoria, os espíritas confirmam essa classificação por meio de milhares de diálogos com os espíritos diversos, por meio dos médiuns. A partir daí, podem confirmar a teoria, que então se estabelece como princípio fundamental. Essa confirmação, inclusive, pode ser feita em tempos diferentes, pois são leis eternas e universais. Caem assim... Só um minutinho. Tudo isso aqui, ele está falando daquela parte introdutória das leis, né? Que esses dois pedacinhos, é toda aquela parte da introdução, né, das leis, os cinco, aquele parágrafo. Tá bom. E como é que se chegou na teoria moral, né? Como é que se alcançou... Ou seja, os espíritos se programaram, mandaram os espíritos. Ele está esmiuçando, está explicando melhor aquela parte. Tá? Isso, está dando subsídios para que a gente comprove e por compreenda observação melhor. E compreenda vai compreendendo a teoria moral. Né? Certo. O céu e o inferno é basicamente bem didático, né? Sim, Sim, muito. Ele fala aqui que o pensamento científico do conhecimento humano avançou, daí os espíritos se sentiram à vontade para poder passar, né, para nós, as leis. Porque a gente basicamente, você vê, sem o pensamento científico, você não conseguiria fazer esse trabalho. Entendeu? Você não saberia discernir entre uma narrativa e um possível fato científico, vamos dizer assim. Né? Você vê que hoje mesmo, tá, eu fiquei pensando aqui, como é que você, vamos para a prática, como é que você faz uma análise de uma comunicação de um espírito numa sessão mediúnica se você não compreende a teoria moral? Porque a gente sabe que vem tudo que é concepção diferente. Porque como é que você vai saber o que é verdade e do que não é verdade? Entendeu? Essa eu acho que é uma das grandes dificuldades, porque se perdeu os estudos, né? Eu não consigo utilizar por quê? Porque os estudos não é basicamente um espírito que senta, anota aí que eu vou ditar para vocês. Não é isso. Os estudos que são feitos são depoimentos, na maioria das vezes, que trazem exemplos de como a coisa acontece, e algumas vezes, quando a gente chega à conclusão, eles confirmam. Mas nós precisamos chegar a uma conclusão. E como é que você vê como até hoje as reuniões mediúnicas são soltas e sem sentido, não tem aproveitamento nenhum para estudo? Quer dizer, desculpe, pelo que eu ouço falar, eu nunca participei de uma reunião mediúnica, mas pelo que eu ouço falar, pelo que já me contaram, você não tem você não tem uma base. Então, assim, mas como é que você sabe que é verdade, não é verdade? O que você aproveita? O que as pessoas aproveitam são mensagens que são enviadas para o centro, que são enviadas para algumas pessoas. Isso não é estudo. Isso, entendeu? Isso não é estudo, não? Como Kardec fazia, né? Então, para isso você precisa estar imbuído de um pensamento científico. Para você conseguir separar as coisas, entendeu? Compreender as coisas. Senão você vai mistificar. Seja lá o que você for. Quem for mais criativo vai ter mais ideias. Eu fico imaginando, né? Mas vamos em frente. Caem assim como dogmas ultrapassados as ideias de pecado e karma, segundo as quais Deus estaria castigando todos aqueles que encarnam nesse mundo por meio das dificuldades, privações, doenças, deformidades e tudo mais que atormenta a humanidade.
Já o Espiritismo explica que os fatos da vida são oportunidades para o aprendizado consciente do espírito. Conquistando valores e superando imperfeições são, respectivamente, as provas e expiações. Por fim, antes de aprender as leis da justiça divina, Allan Kardec resumiu em 2 parágrafos o que havia afirmado no prefácio do livro, também retirados na versão adulterada. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado, nem da afirmação de um único espírito, nem do ensinamento dado a um único indivíduo, nem de uma opinião pessoal. Qual seria o homem que poderia crer suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nessa obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito, mas como cada um pode observar outros análogos, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações, pode-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Eles provam que a penalidade não falta nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. Destacamos que nas citações de O Céu e o Inferno, o que está no texto original de Kardec foi retirado na adulteração está realçado em negrito. Um estudo comparativo entre as edições original e adulterada pode ser um exercício inicial apropriado para recuperar as ideias originais de Allan Kardec, que foram posteriormente modificadas. Ou seja, justamente essa citação de como foi usado o método e o pensamento científico lá foi retirado da obra. Quer dizer, você não explica como é que a coisa é feita, né? Quer dizer, a gente lá na época de Kardec perdeu isso. Já perdeu isso logo de cara. Assim que Kardec foi embora, isso não ficou pra gente. A gente perdeu isso daí. Então aí a gente, de lá pra cá, começou a construir, né? Eu acho que a gente começou a construir, né? Uma nova maneira de ver, tentar entender o Espiritismo. Para eles era natural, para gerações seguintes foi se perdendo. Até virar misticismo, né? E você vê como é muito fácil a gente pegar uma crença que a gente tem e colocar ela em cima de outros fatos, né? Quer dizer, então quem nunca estudou o Espiritismo e entrou para estudar o Espiritismo tem uma tendência natural de pegar as falsas ideias, né, como tem dito o Paulo, né, aquelas crenças milenares que são equivocadas e colocar em cima da doutrina espírita, e daí se criou outra doutrina que não é espírita, que não tem por base absolutamente nada que Kardec usou como base. É uma outra doutrina. Uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a participar de reunião, fala reunião mediúnica, né? Mas na reunião, o que ela acontece? Ela acontece desobsessão, ela acontece mensagens, né, dos mentores de alguns médiums, e fica nisso. Aí, a gente estudando hoje a doutrina, sabendo da influência, né, do espiritualismo racional, dessa psicologia espiritualista, a gente vai ver nesse campo da reunião mediúnica um monte de maneiras de ser, vamos dizer assim, explorado. É como se fosse uma sessão ali de psicanálise, de terapia, uma sessão científica mesmo, e não do jeito que eu penso que é entendida hoje, que você vai lá porque você é bom, você vai lá para ajudar aquele espírito. Meio parecido com o que algumas pessoas da igreja vai no lar daquela pessoa que está atormentada, né?
Bem parecido, é pelo que eu mais, é sei. mais para isso aí, do que a gente conversar com aquele espírito e querer entender por que ele está sentindo aquilo, né? Por que ele está pensando aquilo, por que ele está relatando aquilo. Então, é uma troca. Quando a gente conversa com o espírito conversa com a gente, é uma troca ali para os dois, é um campo vasto para os dois de entendimento, de aprendizado. Então, não fica restrito, né? Isso de, eu sou médium, daí eu tenho que usar minha mediunidade, senão dá problema. E daí eu vou lá porque eu sou bom e aí eu vou ouvir os espíritos. Não é isso. Ou então, eu vou lá na reunião mediúnica porque os espíritos vão dar mensagens nos instruindo do que a gente tem que fazer no centro, né? Isso eu estou falando em trabalhos fechados, né? Agora, quando coloca esses centros que abrem para o público, daí aumenta mais ainda, né? E qual seria, na sua opinião, a forma de fazer isso de uma maneira melhor? Então, é o que eu estou falando. Eu acho que a gente compreendendo melhor essa psicologia espiritualista, a gente conversar com o espírito nesse sentido, né? Porque ele vai falar de sofrimentos moral e ele vai relatar sofrimento físico também. E a gente, quanto mais compreender o espiritualizacional, a gente conversar com ele. Do mesmo jeito que eu conversaria com você. Você está aqui encarnado, mas eu vou conversar do mesmo jeito, porque é alma, né? É alma. Então, eu acho que é por aí. E daí, tirando para a parte de continuar as pesquisas, né? Continuar o trabalho que Kardec fez, aí é a gente entender tudo isso que a gente está começando a caminhar, né? Entender, para a gente se colocar em pé de igualdade para começar a fazer perguntas, novas perguntas para eles, né? Porque senão a gente fica só nesse... É como se a gente tivesse um aproveitamento de 100% com essa ciência, né, do mundo dos espíritos, e a gente aproveita, tipo, 5%. Sim. Mas é por ignorância, né? É por ignorância, porque a gente está começando a compreender agora. Aqui tá bem claro, assim, o Kardec está falando, os espíritos já faziam essa ciência no mundo espiritual já bem antes. Só que quando eles perceberam que a gente estava um tanto adiantado enquanto humanidade no pensamento que ele coloca, né? O espiritismo surgiu quando o pensamento científico estava propondo uma nova era para o conhecimento humano. Aí eles começaram a se comunicar conosco, porque fala que os espíritos se comunicavam desde sempre, mas de outras maneiras, mas dessa maneira de nos passar princípios da vida espiritual foi com Kardec. Aí eles perceberam, e Kardec, uma pessoa preparada para, vamos dizer assim, conduzir esse trabalho, para distinguir, né? Uma pessoa preparada ele. Talvez se fosse qualquer outra pessoa teria se perdido, mas eu acho que ele era uma pessoa bem preparada para conduzir esse trabalho. Fala, Conde. Não, eu vejo hoje em dia o seguinte, tem um grande diferencial em como esses trabalhos mediúnicos são feitos no Brasil e como era a proposta do Kardec, né, e aquela proposta empírica do século XIX. Que aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho cópias de vários apontamentos e sessões da Federação Espírita Brasileira. Quem leu aquele livrinho do Saião, do Estudos Espíritas, sim, vê que tem várias comunicações lá também de espíritos, tudo iludido, né? Iludido, eu digo, a pessoa que está recebendo as mensagens aceita aquilo lá de uma forma passiva. Mistifica, né? Mistifica. Por que acontece? A FEB institui como uma regra que nós não devemos fazer invocações. Esse é outro problema. A comunicação tem de ser espontânea. Por outro lado, existe um sentido de má compreensão, que nem você falou, como não existe essa compreensão
da verdadeira moral, existe um sentido assim, eu vou lá, olha como que a pessoa fala, eu vou lá para ajudar o desencarnado. A pessoa já se coloca numa posição superior àquele desencarnado. De repente, essa pessoa está na mesma situação. Né? E heterônima, eu acho, sim, né? E essa pessoa, às vezes, está na mesma situação do desencarnado. Ou até né? E qual que é a diferença? A diferença é que ela está com o corpo. Então, ela não está voltada para ela mesma. Ela está iludida com as aparências da matéria, ela não sabe a situação dela enquanto espírito. Então, ela está disfarçando as imperfeições dela. Quando desencarnar no teu corpo, ela vai estar vivendo com ela 24 horas por dia. Né? Não que exista tempo lá no mundo espiritual, mas ela vai estar concentrada em si o tempo todo. E qual que é o problema? O problema é que na maioria das reuniões vêm espíritos mistificadores. O espírito finge que está com problema, e a pessoa acredita, ai, tadinho, está lá. Às vezes o espírito não está nem com isso que ele está afirmando ter. O médium aceita aquilo lá. Por quê? Porque ele aceita tudo que o espírito fala como é verdade. Não coloque em dúvida o espírito. Sim. E nós estamos como que catequizadores, né? Quem que somos nós para ser catequizador de espírito desencarnado, gente? Né? É aquela coisa, catequizador. Você vai colocar o espírito no prumo. O espírito vai sair dali melhor. Vai nada. Por quê? Porque você já está numa posição de vaidade tola, porque você acredita que você vai melhorar o estado dele. Não existe sincero. Você está sendo superficial. E quem é superficial não acaba ajudando em nada. E não precisa nem falar de espírito, né? O que, se você vira para um amigo seu, dá um excelente conselho que funciona para todo mundo, ele só porque ouviu uma vez ele vai fazer? Não, sim, mas não é só isso. Entendeu? Quer dizer, é uma ideia, essa ideia da heteronomia, ela é muito fraca. Qualquer coisa que você impõe ao outro, diga ao outro, a não ser que você seja coercitivo. Você impõe a pessoa na marra que ela faça. Mas no Brasil, isso não é aprender, né? Isso não é aprender. No Brasil, Satira, infelizmente, é aquela ideia lá, a pessoa vai pelas aparências. Pega o Olímpio Teles de Menezes, quando deu a primeira comunicação espírita, né, que o pessoal considera a primeira, que é uma mentira, a gente sabe que não foi ele, vai lá. Como é que eu vou saber se você é um espírito de bem? Ele pergunta para o espírito. Aí ele fala, faz o seguinte, reza uma Ave Maria. O que o espírito fez? Resolve uma Ave Maria. Fala o nome de Jesus, o espírito falou o nome de Jesus. Faz o sinal da cruz. O médium fez o sinal exatamente da cruz. Como na igreja. Então é um espírito de luz, é um espírito do bom. Ele fez a Ave Maria, fez o sinal da cruz, então é um espírito bom. Aí pergunta para ele, qual que é a missão do espiritismo? A missão do espiritismo é levar todo mundo para a Igreja Católica. Pronto, esse é perfeito, esse é santo. Está lá na primeira comunicação. Você pega as reuniões da FEB, ficam lá debatendo se o cara era ou não era o Barão do Rio Branco. O espírito que se comunica. Ficaram 10 anos que eu peguei lá a comunicação, 10 anos essa ladainha. Meu Deus, é mesmo? O espírito se comunicava, era ou não era o Barão do Rio Branco. Perda de tempo, né? E vai isso. Eu fui uma vez num centro espírita ali na aclimação Cambuci, uma vez. Aí chegou lá, era um centro que já está... o centro ele foi... É assim, o cara doou a propriedade para ser um centro espírita. Então, no andar superior era um centro espírita e na parte de baixo uma loja comercial. Aí você entrava, tinha meia dúzia de gato pingado, já te colocou na mesa para você ser médium. Aí você vai lá, de repente começou a primeira comunicação. Começou lá o médium a falar. Quem era a primeira comunicação? Não era nem um desencarnado, hein? Para vocês terem uma ideia. Era o Carlos Augusto Streiser. Isso foi quando eu casei. Carlos Augusto Streiser, em 89, 90. Está lá, vai dar comunicação. Quem é? Carlos Augusto Streiser. Onde você está?
estou no hospital. Ele estava com problema de doença grave, lembra? Que ele até foi por desencarne. Aí era ele dando comunicação. E todo mundo aceitou que era ele. E eu já fiquei, peraí. Então, veja, só desceu lá sumidades. Mas o ponto disso é que justamente assim, você está mais preocupado em... Primeiro você acredita no que vem, como se fosse o quê? Os espíritos, segundo a heteronomia, já vêm, lembra? Eles já são perfeitos, né? Eles não têm nada. Mas sabe o que é o problema? O problema é o médium, que nem você falou. O médium, ele vai para uma sessão, ainda mais quando é uma sessão pública, né? Que ainda muitos Ainda tem sessão pública em São Paulo? E está em vários lugares. É mesmo? Não só em São Paulo, não. Não, no Rio me falaram que acabou, que não tem... Não acabou nada. Ô, Conde, o centro que a gente frequenta assim. abriu todas as Abriu todas as sessões. Mudou a diretoria, É mesmo? acabaram os cursos e todas as sessões agora são abertas. Públicas. Então, voltando ao começo do espiritismo no Brasil. O nosso trabalho de passe acabou lá. Não, mas não é só aqui, não. No Rio também. Rio de Janeiro está cheio de centro com sessão aberta. Um tempo atrás eu perguntei no Rio, o pessoal lá de lá falou que não tinha mais. Quer dizer, os que estavam filiados. Aqui em Santa Catarina não tem. Não. Isso daí, viu, é uma inverdade. Tem sim. Não tem. Aqui não. Aqui não tem. Aqui dá vários centros da USE tem sessão aberta. Vários centros que ligaram à FEB no Rio de Janeiro tem sessão aberta. Tem. É que eles não divulgam, porque senão você já vem a crítica. Entendi. Esconde. Não é que esconde, não divulga. Eu acho que eles fazem uma coisa muito pior. Que assim, por exemplo, eles colocam, que é muito pior para mim, eles colocam um monte de pessoas que não estão preparadas para fazerem sessão mediúnica. Veja, você ser ou não ser. No centro que eu frequentava, veja bem. Não está preparado para nada e vai lá fazer. Satiro, quando vou chutar aí 40 anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, 35 anos atrás, a sessão era aberta lá no centro. Só que tinha um diferencial, que tinha um diretor lá, que foi um dos fundadores, o presidente, ele fazia uma sessão e, ao mesmo tempo que os espíritos iam comunicando, ele ia pegando, citando trechos do livro dos espíritos, citando trechos do livro dos médiuns e colocando aquele exemplo. Que legal. Do que estava acontecendo ali, do que poderia ser ou não ser. Então existia... Já é algum tipo de informação. Então, existia veja, só na sessão dele. Também vamos pegar o trabalho e falar bem. Então, ele não Isso daí é um estudo em loco. Então, não ficava aquela conversa só ali o público tinha de captar. Não, ele pegava, parava, está vendo? Esse espírito está falando isso. Aí sim. Agora nós temos de pegar e ver. Isso daqui, será ser assim, meu irmão? Será ser dessa forma? No livro do espírito está assim, no livro ele ia citando. Tinha hora que ele parava, até pegava lá o livro, procurava alguma coisa. E fazia uma análise. Fazer uma análise. Não era 100% assim, não, mas tinha. Tinha essa coisa pontual, mas só ele fazia. Os demais agiam como catequizador. Só ficava falando. O espírito, e quando você fala isso, catequizador, é muito comum, porque assim, eu li o Céu e o Inferno já inteiro. E aí chegou a parte das comunicações. Gente, não tem nenhum momento que Kardec fala de Jesus para os espíritos. E se eu não me engano, não tem nenhum momento que os espíritos falam de Jesus ou falam do cristianismo. Uma vez eu estava lá... E nem na revista espírita, pelo menos até agora do que eu li da revista, não tem. Não fala. Não fala porque... Veja, gente, quantos por cento da são onde cristãos o no mundo? movimento espírita tirou isso? Quantos por cento são cristãos no mundo? De hospital, de Jesus. Então, mas quantos por cento são cristãos no mundo? A maioria não é cristã. Então você vai falar com um desencarnado que não sabe nem que momentaneamente o que é Jesus. Então, momentaneamente ele não sabe nem o que é Jesus. Aí, como se Jesus fosse conhecido no mundo inteiro. Não é. Então você tem de falar a moral de Jesus. É uma coisa completamente do que você fala Jesus. Que não se estuda. Moral.
E que não se estuda. Você tem que falar a moral. A moral que é a questão. Agora, o que acontece no caso lá? Por exemplo, eu vi alguns fatos que eu vi lá. Por que eu acredito que aquele trabalho lá, muitas vezes tinha seriedade no trabalho do homem? Porque eu fazia a pergunta mental, o espírito respondia na mesa as perguntas que eu estava fazendo lá de trás. Ninguém estava ouvindo o que eu estava perguntando. E o espírito respondia algumas vezes. Não todos. Outra, uma vez estava lá, de repente começou um cheiro ruim, estava vazio o centro, então tu não estava na parte da frente, que tinha ele tinha tipo de um palco, entendeu? Que acaba projetado em cima a mesa, como se fosse num teatro, o pessoal tudo embaixo. E, de repente, um cheiro horrível começou a invadir. Passou um espírito a comunicar, um espírito que fazia trabalhos, né? Algum que fazia trabalho de magia. E todo mundo, nossa, um cheiro horrível. Quando foi ver, o espírito tinha desencarnado e não estava sabendo. E ele tinha sido queimado. O local que ele estava tinha pego fogo enquanto ele estava desprendido do corpo. Ele foi queimado. O que a gente sentiu lá foi o cheiro. Não sei como invadiu lá. Foi a única vez que aconteceu um fenômeno físico dentro do centro lá. Dava para sentir o cheiro. A gente sabia que cheiro é esse. Acho que o ponto todo mundo pegou, né? A gente... mas o ponto é esse. O ponto é trabalhar. O médium não pode acreditar no que o espírito está falando. O médium é simplesmente um rádio. Ele vai comunicar o que o espírito está falando. Só que ele tem de ver se o que o espírito está falando é ou não é. O médium acredita que ele é um instrumento passivo. Ele não é um instrumento passivo. Ele é um instrumento ativo. Só que todos os centros ensinam, é um médium que não sabe nem o que o espírito está falando. Mentira! Mentira, a maioria dos médiuns sabe sim. Há poucas vezes que eu senti presença mediúnica e começou a falar, eu falar alguma coisa, eu sabia o que eu estava falando. É médio consciente, né? A maioria é consciente, 99%. Mas que eu acho que o ponto não é a mediunidade ser consciente ou inconsciente só. O ponto que atrapalha é a falta de conhecimento. Os caras não... A falta de compreensão, de estudo, de conhecimento do médium, do dialogador, do dirigente da reunião. Como é que você vai fazer uma análise se você não tem domínio sobre Então, e outra, você tem de se colocar na seguinte posição. Quando o espírito está comunicando, ele está dando uma lição para você, não é você que vai dar uma lição para ele. Ele está dando uma lição em você, porque ele está mostrando uma situação. Se for verídico, ele está mostrando uma situação. Se não for verídico, ele também está mostrando uma situação fictícia que você tem de pescar. Então, ele está te dando uma lição sempre. E Sim. A pessoa coloca, eu vou dar uma lição no espírito. É o inverso. O espírito que está dando uma lição. Que eu acho que quando você também está imbuído do espírito científico, você não sai acreditando em toda palavra que ele fala, você analisa. Tudo que é falado é analisado. Agora, se não pode ser feito na hora pelo próprio médium, depois, de alguma forma, se analisa o que foi dito, palavra por palavra. Entendeu? Ainda mais hoje. Hoje eu posso gravar, até filmar eu posso a sala, entendeu? No e aí eu vou, aí a gente, ou seja... Uma vez eu perguntei no centro lá no Rio, o meu aqui eu não perguntei, não sei como é que é. Como é que eles faziam essa análise? A gente recebe. Eu falei, tá bom, e aí? Não, aí quando acaba de receber, a gente vai embora. Eu fiquei, mas para que serve você receber tanta mensagem e não conversar nada sobre ela? Então, você pega e dá passagem para tudo. Não, tem que ser assim. Não. Aí eu parei, deixa pra lá. Porque... Repete essa passagem que você falou, dá passagem para tudo. Porque tem muitos centros que pensam, olha como o espírita pensa, que ele vai bloquear, ele vai interditar a presença espiritual na casa dele, ou seja, aqui está interditado, o espírito de tal nível não vai se comunicar. Gente, se o espiritismo... Não, é pior do que isso. É uma ideia de aglutinar, de abrir, de trazer todo mundo... Então, não existe essa coisa de um cordão
fluir É isso aí, é isso aí. a casa e não vai passar nada. Não, isso aí, você tem uma ideia, quando eu comecei, eu fiquei quase 2 anos numa casa pequenininha. Aí acabou a construção do centro novo nosso. Desculpe, nem é nosso mais, porque eu não participo mais do centro. Saí faz um mês. Aí, assim, o que houve? Ficou-se 3 meses fazendo oração no centro para criar a famosa barreira, sabe aquela barreira que o nosso lar tem? Para criar a barreira para que os espíritos, sabe, não interfiram nos trabalhos. Aí se mudou para lá. Acredita? Sabe qual que é a impressão que me dá nisso? Aí hoje em dia, aí eu acreditava nisso. Aí hoje em dia eu vou ver, outro dia eu perguntei pra mim, eu falei, vem cá, essa barreira, ela é formada do quê? A pessoa não sabe explicar. Então, não, é pior. Sabe como é que eu vejo essa barreira? Eu vejo essa barreira o seguinte, porque se comunica o espírito sofredor. Então, eu imagino o seguinte, tem uma barreira, aí vai o capitão do mato lá, pega, bota uma argola no pescoço do espírito, E arrasta ele traz pra até a dentro. mesa, arrasta ele lá, se comunica agora. Ou seja, é absurda essa ideia. Não, mas a ideia passa por esse negócio de aqueles que estão sofrendo, que querem realmente ajuda, conseguem passar por essa barreira e nós ajudaremos eles. Olha a autonomia na cabeça e nós ajudaremos eles. Então, eu fico lembrando, falando, meu Deus, como e quando vê aqueles espíritos rebeldes, e quando vê os espíritos rebeldes da comunicação, vem cá, ele estava a fim de dar a comunicação, ele está rebelde, então ele já tinha se perdoado, já ficou de cabeça baixa para ele dar comunicação. Não, ele está rebelde, ele dá uma comunicação rebelde. Se dá uma comunicação rebelde, cadê a barreira? Cadê Conde, cadê a corrente no pescoço? Conde e Satira. E a lei de afinidade? Fica onde? Lei de afinidade. Não, também tem isso. É tudo na base da lei de afinidade. Não tem cordão que vai impedir nem arrastar para dentro. Você vai, por exemplo, É a afinidade dos médios, dos participantes daquela reunião. Mas é isso que eu estou falando. Pensamento, sentimento e ideia. Mas a mentalidade que existe, eu já ouvi minha vida inteira aqui em Santa Catarina, é que você cria uma barreira. Quando você entra no centro, olha só, é uma igreja. Quando você entra no centro, o espírito ruim fica do lado de fora. Fica esperando para quando você sair. Não, você vai na casa como é que é? Daquela... Porque tem a USE, tem a FEB e tem a outra evangélica. Da aliança. Você vai na aliança, se você sai, vai na casa da tem que aliança tomar passe. Na hora que você entrou na porta, eles já vão te dar um passe para te limpar. Sim. Passe a lavanderia, conheço. Né? Eles vão tudo ilusão isso aí. Aí, de repente, disparou o alarme do carro, você sai. Volta, você tem que tomar outro passo para limpar de novo. Mais lavanderia. Aí fica só nas aparências, né? Não vai para a parte de... Então existe essa ilusão de razão, você limpa. Fica só nas aparências. Você limpa o pensamento da pessoa como? Como é que você vai mudar o modo de pensar lá com um passe? Não, Cone, mas depois da preleção tem outro passe. Depois tem outro passe. Bom, eu acho que o ponto principal ficou claro, né? Dessa que a gente comentou aqui, essa parte que foi suprimida, ela puxa justamente para o aspecto científico da doutrina, né? E justifica por que a gente tem que conversar, de que maneira e com que conhecimentos. Vamos então seguir um pouquinho? Vamos iniciar o item novo aí agora, finalmente. Vamos analisar os 25 itens do capítulo 8 de O Céu e o Inferno, né, que virou o 7 na obra adulterada, princípios fundamentais da teoria moral espírita. Vamos ler um pouquinho então. Allan Kardec organizou o entendimento das leis da justiça divina em 25 itens, presentes no capítulo 8 do Céu e Inferno. Como ele explica, essa teoria foi elaborada a partir de 2 fontes: os ensinamentos dos espíritos superiores, respeitando o critério da universalidade, e a confirmação das ideias pelo estudo de milhares de comunicações de espíritos, desde simples e imperfeitos em progresso até os felizes, confirmando assim os princípios estabelecidos. Esse texto, com seus 25 itens, foi alvo principal dos adulteradores no livro. Infelizmente, a 4ª edição em francês, que foi adulterada em 1869, serviu de base para todas as posteriores.
inclusive todas as traduções feitas pelo mundo. Ou seja, depois desse ano, os espíritas ficaram impedidos de conhecer essa apresentação conclusiva da teoria moral do espiritismo em sua forma autêntica. Acho que isso é uma grande diferença, né? Quer dizer, apesar da gente ter na Revista Espírita muita coisa, apesar da gente ter no Livro dos Espíritos muita coisa, essa obra é a que pela primeira vez apresentou a teoria moral espírita de forma organizada, concisa, objetivada, como teoria moral científica. E ela foi realmente completamente adulterada, né? Então, realmente, aí essa é a diferença. Porque tudo isso tinha lá. Tinha, mas foi escondido, né? De mil maneiras. Né? Vamos lá. Dos 25... Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô. Então. Desses 25 itens, todos estão verificados pelas comunicações do fim. Então, sempre vai aparecer algum aspecto lá, naquelas comunicações que tem no segundo capítulo, sempre vai ter um aspecto lá que vai estar numa dessas 25, ou um ou mais. E os outros 8, né? Os outros 8 que foram incluídos não aparecem. Você então, olhar, você não vai ter constância nos depoimentos dos espíritos. Ou vai, se você usar uma crença diferente, heterônoma, não autônoma. Como você não domina a teoria moral autônoma, você passa a ver os exemplos de uma forma diferente. Esse é o problema dessa brincadeira, entendeu? Porque você muda o paradigma de conhecimento. Olha, né? O mundo é dessa maneira. Você acredita nisso e vê tudo por aquele aspecto. Essa foi a grande ilusão que plantaram na gente, que não foi difícil, porque todas as religiões seguiam isso, então não há confronto, né? Você nunca se confrontou com nenhuma religião, porque o espiritismo se adequou às outras. Então... Sim, e todas essas comunicações também estão na Revista Espírita, mais completas, às vezes maiores, né? Assim, mas elas não estão organizadas e concatenadas, explicadas. Estão espalhadas pela revista. Como estão na obra original. E a obra adulterada eliminou essas partes todas. Tirou a parte científica, tirou um monte de coisa. Então, eu ouço isso daqui e tenho uma certa razão. Mas tudo que está na obra, eu falei assim, sim e não. Está, mas está de uma forma diferente. Está dito diferente, está organizado diferente. Então, o que você pode, no mínimo, dizer é que a organização da teoria moral foi completamente adulterada. Entendeu? Não dá para você dizer que foi meia adulterada, foi completamente adulterada. Se tirou todos os trechos e se colocou trechos que guiam para uma moral heterônoma. Isso daí. E que não deixam você conhecer a nova. Com muita dificuldade, talvez você conseguisse tirar a informação dali. Mas isso é para estudiosos, profundos, entendeu? Mesmo esses não conseguiram. Porque tem coisas que foram ditas na obra e que não estavam em lugar nenhum. Foram retiradas. Então... imagina só a situação dos estudiosos, né, do espiritismo. Lê lá na Revista Espírita, lá a comunicação, o parecer de Kardec, o parecer dos espíritos superiores, né? Que nem no Céu e Inferno. Tem o parecer de Kardec, às vezes, e tem dos espíritos superiores. Aí a pessoa vai lá e lê na Gênese, no Céu e Inferno adulterado, e fala, mas tá meio estranho isso aqui, tá confuso. Nossa, não consigo entender o que tá aqui. Hoje a gente sabe por quê, né? Que as pessoas querem... Quando a gente estudava a Gênese, quando a gente estudou a Gênese, começou há 3 anos atrás, volta e meia aparecia alguém citando o céu e o inferno adulterado, contrapondo o que tinha na Gênese autêntica. Ou seja, as pessoas, bom, mas se isso daqui é assim, como é que lá no céu e inferno diz isso? Pois é. Aí fala assim, tá. Entendeu? Como que o céu e o inferno está autenticando o que está na Gênese? Não, mas não está autenticando. Não estava, porque está adulterado também. Porque estava adulterado. Aí quando o Paulo descobriu, o Lucas, né, descobriu que foi adulterado o céu e o inferno, e que a versão que valia não era a quarta, era a anterior,
Aí sim o mundo começou a recuperar o céu e o inferno. Ninguém sabia disso. É importante a gente falar isso aqui nos nossos estudos, Sátiro, de que o mundo já retornou à obra original de Kardec. Nós temos de pegar e falar, né? Que aquele português que publicou o original lá... Ele sacou, aquele cara lá também sacou. Ele falou, não tem lógica o segundo. Ele publicou o primeiro e falou, eu só considero esse. Ele falou, mas não tinha provas. Mas não havia provas, é verdade. O cara, ele voltou à tradução anterior e falou, não faz sentido, a anterior faz, é verdade. Ele só não tinha provas. Ele que foi o primeiro cara que se tocou disso. O português lá em Portugal, né? Aquele cara é bom. E lá tem gente séria que estuda também bastante o espiritismo. Mas, ou seja... Porque muita gente duvidava. Mas um que pegou e botou a cara para bater e publicou e tudo foi esse português. Esse português... É verdade. Falou, não tem lógica, não faz sentido. E publicou. Daquele centro espírita Leon Denis, eles também fizeram tradução da Gênese do... Não, mas fazer uma tradução e abandonar a outra, não. A Leon Denis ele fez a tradução da 3ª edição da Gênese, fez do Céu e Inferno, colocando o introito do a apresentação do livro, o introito do capítulo e mostrando como é que era o outro capítulo. Ele só botou a introdução, continuou com as 33 leis. É como se tivessem tirado a apresentação, né? E o cara de Portugal não. O cara de Portugal não, ele pegou e voltou para a primeira edição. Voltou para a primeira edição. A segunda é absurda. Não aceitou a edição seguinte. Né? Vamos lá, mais um pouco. É importante destacar que entre a teoria original e a versão adulterada há uma mudança radical, pois, o que a gente acabou de falar, né? Constatar. Pois enquanto a primeira fundamenta a moral autônoma, a segunda a deforma, repetindo os dogmas falsos das religiões ancestrais, criados para manter o povo submisso pela fé cega e obediência passiva. Isso porque a teoria verdadeira coloca as condições de felicidade e infelicidade totalmente na responsabilidade de cada espírito. E assim, por consequência, todas as dificuldades, problemas, infortúnios, barreiras, privações e enfermidades são oportunidades valiosas para o espírito, trabalhando para sua própria evolução, superar as imperfeições e conquistar suas virtudes. Desse modo, além de empreender sua própria evolução, conquista o estado de felicidade por seu próprio esforço. E o espírito consciente, desejando trabalhar em seu próprio adiantamento, escolhe criteriosamente as dificuldades que deseja enfrentar nas vidas futuras. Essa é a lei das escolhas das provas, princípio fundamental da teoria moral espírita. A versão adulterada, colocando falsos itens no texto, engana o leitor e leva-o a acreditar na inexata ideia do karma e do pecado punidos pelo sofrimento físico e moral, próprios da moral heterônoma das religiões ancestrais. Veja, este é o ponto fundamental da adulteração de O Céu e Inferno. O adulterador, intencionalmente, confunde expiação com castigo ou punição. Essa é uma das mais importantes questões a se levantar em conta na recuperação da autonomia moral, teoria original de Kardec. Pois na doutrina espírita, esses dois termos possuem definições complementares diferentes. Repetimos, a expiação é uma escolha livre do espírito das situações que enfrentará em sua reencarnação com a finalidade de superar uma imperfeição. Já o castigo ou punição é o estado de sofrimento moral, que é sempre uma consequência natural de uma falta cometida ou do estado de imperfeição do espírito. Essa diferença representa a superação dos dogmas ultrapassados do Velho Mundo, colocando a teoria moral espírita na vanguarda do mundo novo.
Qual foi a intenção do adulterador ao confundir expiação com castigo? Por meio desse artifício, a terra deixa de ser uma escola de aplicação e se torna uma casa prisional de correção. As atribulações da vida deixam de ser oportunidades para a evolução do espírito e se tornam atos de condenação de um Deus vingador. A expiação deixaria de ser uma escolha livre, intencional, consciente, como a definiu Kardec, e se tornaria um suplício utilizado por Deus para tornar suas criaturas submissas. Ou seja, um retorno às velhas e falsas ideias heterônomas do clero que deseja subjugar as massas pela fé cega e pela obediência passiva. Tudo isso é o que desejam os adulteradores das obras de Allan Kardec. Aprisionar e manter na ignorância aqueles que buscam o espiritismo justamente por ser a doutrina da liberdade. A doutrina espírita, inovando ao propor a autonomia intelecto-moral como lei natural, é libertadora, pois faz compreender que tanto a superação dos sofrimentos quanto a conquista da felicidade futura estão nas mãos de cada espírito, que somente por suas escolhas e seus esforços poderá alcançá-las. Por isso, os espíritos superiores são autônomos, agem pela força de sua própria responsabilidade consciente e felizes da condição que alcançaram por seu próprio trabalho em si mesmos. Trabalham na harmonia universal de acordo com o grau evolutivo alcançado. Não precisam submeter-se a ordens, pois sabem o que devem cumprir e agem em grupo de forma solidária. Não estão submetidos a nenhuma hierarquia, senão a natural escala evolutiva. E, por fim, admiram a Deus, reconhecem sua grandiosa sabedoria representada pelas leis naturais que criou. Sentem uma felicidade que representa sua soberana providência e acolhimento em relação às suas criaturas. Jamais o temem, pois essa atitude é primitiva, fruto dos instintos animais e superada pelo entendimento. E o Espiritismo demonstra que essa condição será conquistada por todos os espíritos, sem exceção, pois essa é a consequência natural de seu processo evolutivo. Essa é a meta, e devemos fazer dessa condição dos espíritos superiores o exemplo a seguir para construirmos uma sociedade solidária, feliz e em paz. Em verdade, quando a expiação é bem compreendida como escolha do espírito, que deseja superar suas imperfeições, compreende-se que as dificuldades enfrentadas na vida material são sempre neutras. O que difere o bem do mal é como o espírito age e reage diante da situação que enfrenta. E o agir errado somente pode ser considerado uma falta se o espírito estiver consciente de que está agindo mal. A responsabilidade moral, como Kardec explica nesse capítulo, é variável, proporcional ao grau de inteligência e livre-arbítrio que o espírito já conquistou. Quando o espírito comete uma falta sabendo que ela é errada, sentirá, em virtude de uma consequência natural, o sofrimento moral. Esse sofrimento difere da dor física, que é fisiológica, pois é um estado íntimo da alma. Caso o espírito repita essa falta, criando pelo condicionamento um vício ou imperfeição, o estado de sofrimento moral passará a ser constante, esteja o espírito encarnado ou desencarnado. Enquanto este não se arrepender, esse sofrimento moral, que Kardec vai chamar de castigo ou punição, vai parecer-lhe eterno. O espírito imperfeito acredita ilusoriamente que esse sofrimento é um castigo deliberado de Deus, achando que o Criador o persegue onde vá. Quando morre, acha que está no inferno, pois, condicionado pela vida material a qual se apega, imagina que seu sofrimento está sendo causado pelo lugar onde se encontra. Mas está enganado, pois o sofrimento moral é um estado íntimo, mantido por sua insistência em manter sua imperfeição.
Enquanto o espírito resiste a assumir a responsabilidade por suas escolhas, ele continuará sofrendo, criando a ilusão de que suas penas são eternas. No item 8, Kardec... Só um momentinho. Fala. Por exemplo, essa ideia de que o nosso planeta, a classificação que tem, né? De planeta de expiações e provas, não é isso? Onde é que está isso? E essa ideia de que aqui seria uma prisão, né? Sim. Infelizmente, pessoas do movimento espírita, por estudar, creio eu, né? Por estudar a Gênese e o céu e o inferno adulterado e estudar profundamente, acabou divulgando que é uma prisão, que a gente está aqui prisioneiro, né? E não essa outra ideia de que é uma escola de aplicação, né? Que, na verdade, Rosângela, o que acontece... E essa personalidade do movimento espírita, eu gostaria até de citar o nome, porque eu acho importante. É Haroldo Dutra Dias. Não é isso, não. Ele, por estudar os livros adulterados, ele passou uma ideia, não sei se ele continua passando, porque eu nunca mais assisti lives dele, essa ideia de que seria uma prisão. Mas não é dele isso. Na verdade, se você olhar, essa adulteração da doutrina nasceu lá com Rustang. E foi adotada... Não, eu digo pelo Haroldo estudar os livros adulterados, como nós também estudamos os livros adulterados. Se você olhar, os autores que existem hoje, já existiram no passado, a maior parte dele estudou em cima das ideias erradas que vieram de Rustang. E que não eram nem tão estudadas assim nos 4 evangelhos. Sim, mas daí tem uma live de estudo do Haroldo que ele estuda exatamente esse ponto no livro Céu e Inferno. Sim, tudo bem, ele aprofundou, mas isso daí não veio dele. E daí ele destaca, durante a palestra, ele destaca como se aqui fosse uma prisão e todos nós somos prisioneiros. Mas o que ele está fazendo é uma... O Haroldo Dutra, ele é especialista no Velho Testamento. Precisa falar mais de alguma coisa? Ah, sim, verdade. Então, assim, o Haroldo, ele não é o culpado dessa ideia. O que eu estou dizendo é isso. É que são as ideias que vieram do rustanguismo, de Rustang, desde a França, que tanto adulteraram as 2 obras, quanto foram adotadas pela FEB, no caso do Brasil, a queda, porque nós somos perfeitos, se caímos, lá se vai a teoria moral completa, entendeu? Ou seja, e tem todas essas ideias... Ou seja, a ideia de que aqui é uma prisão é justamente essa. Você caiu. Você está sendo punido. O pecado original, você tem que pagar por ele. Por isso você está encarnado. Né? Ele é um juiz, né? Ele gostou. Ele é um juiz. Então essa ideia não é de Haroldo, só isso que eu estou dizendo. Agora, não, mas eu não disse isso. Eu disse que ele é um estudioso dedicado. Eu acho que não precisa citar o nome de ninguém, não. E ele teve essa compreensão equivocada como tantos de nós teve. Por quê? Porque estava estudando os livros adulterados. Ele é um estudioso do Velho Testamento, um admirador do Velho Testamento, que viu, que gostou do Ele viu ressonância do que estava na adulterada com o Velho Testamento. Ele não é espírita, ele é rustanguista. Ele é rustanguista, ele não é espírita. Essa parte eu não sei. Mas eu acho que ele é. Toda a FEB, toda a diretoria da FEB é rustanguista. Então, eu sei que ele é um divulgador no movimento espírita. Mas o que eu estou te dizendo ele é um divulgador no movimento essa de divulgador de movimento espírita, a FEB também diz que é. E é rustanguista. O Divaldo fala que mas ele é também rustanguista. Também. As ideias, não é que ele é rustanguista, eles adotam, todos eles. Não, ele já se declarou rustanguista na FEB numa sessão. Pois é. Não, que seja. Mas independente disso, você vai ver inúmeros autores, até não tão conhecidos, que adotam as mesmas ideias. Todo mundo no movimento espírita oficial, vamos chamar assim, boa parte, adota isso. E como eles estão arraigados, aquelas pessoas que não adotam isso estão se afastando do movimento espírita. Ponto final, é isso que está acontecendo. É o que nós estamos vendo entre os nossos conhecidos, que não são muitos.
Mas as pessoas vão entendendo e vão vendo que, poxa, os caras não querem nem discutir com a gente. Não querem nem discutir com a gente. Entendeu? E aí eu outro dia eu estava discutindo com um amigo meu, se você olhar, tem gente que já compreende, mas ainda vive os hábitos antigos. É aquela ideia do vou ficar no centro para salvar os outros. Você é o quê? Virou Jesus? É heterônomo? Você salva os outros? Quer dizer, você pode mostrar o caminho, mas dá para você perceber se a pessoa vai seguir o caminho ou não. Se ela não quer seguir o caminho, você vai fazer o quê? Vai impor para a pessoa aquilo? É um questionamento válido. Até onde eu vou para mostrar o caminho, até onde eu paro e deixo rolar. Vou cuidar da minha vida e vou ajudar quem quer ser ajudado. Entendeu? Vou ajudar quem quer ser ajudado. Então, mas que seja, não é o Haroldo. O Haroldo também, com certeza. Ele faz análise, como o Conde falou. Ele tem uma ideia, ele é um cara que fez a tradução do Evangelho no original, do aramaico, do grego, do Velho Testamento. Não saiu a segunda parte, né, Conde? Mas a primeira ele fez. É um livro dourado, desse tamanho aqui, ó. Eu li. Pois é. Então, assim, o estudo dele é bíblico que ele tem. E aí ele adotou as ideias ruslanguistas, não porque ele gostou, porque afinam com as ideias do catolicismo. Com as ideias dele. E daí, se ele leu lá no Céu e Inferno, ele não teve dúvida nenhuma. Claro, mas a visão é essa. Estava tudo normal, entendeu? Ele não tinha questão nenhuma. A pergunta que eu te falo é o seguinte, se ele fosse um estudioso, ele teria lido a primeira versão do Céu e Inferno, ele teria estudado a Gênese. Justamente, é bem lembrado. Edição, ele nem toca nesse assunto, ele nem fala, nunca leu. Ele não cita porque ele não se fez, ele não quer que ninguém saiba. E outra, se ele estudar, ele vai ver que tudo o que ele produziu até agora teria de ser revisto. E aí? Vai dar o braço a torcer? Ele vai chegar para você e falar aqueles 2.500 que você pagou no meu curso não vale nada. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos em frente. Aí você vai nos eventos dele lá, negócio de não sei o que lá, quântico. Ele está em todas essas histórias de quântico. Botou quântico no meio, já estou fugindo. Eu estou desatualizado. Então. Psicologia quântica. O que é isso? Psicologia quântica. É tudo relativo. Deu dinheiro, pronto. Não é mais aí já melhorou. Aí já melhorou. Aí já tem mais... Já deve ser mais certo, pelo menos por enquanto, porque a ciência evolui. Quando o público passar, ele relativiza de novo para outro lado. Aqueles magos de luz lá, né? Como é que é? Os magos de luz lá eles vão ensinar o negócio quântico da Atlântida para todo mundo. Justamente. Eu e o Conde estamos escrevendo uma obra quântica também. Em breve vamos lançar um curso espírita, raiz, por R$3.500. E olha só, também estou pensando aqui, já que o Conde falou que ele é especialista no Velho Testamento, né? Por exemplo, ele é um leitor das obras de André Luiz. Ele fala que ele já leu todos os livros. Sim. Então tem ressonância também. Claro. Não, mas pega, por exemplo... Com o Velho Testamento, tem ressonância com os dois livros adulterados. Tem tudo uma palestra dele que ele vai pegar e vai trabalhar a ideia do átomo. Ele pega o átomo lá, do átomo ao arcanjo. Beleza, ele concorda. Aí ele vai falar na palestra que todos nós começamos como um átomo de hidrogênio. Porque Emmanuel disse. Por quê? Porque a ciência diz que o átomo de hidrogênio é o menor átomo que existe. Só que a ideia de átomo no espiritismo não é a ideia do átomo. A ideia do átomo é de menor partícula existente. Qual é essa partícula? Ninguém sabe qual é. Ela está mudando todo dia. Não, ninguém sabe. Então é a ideia. Já tem a menor da menor da menor. Você sabe qual identifica. Não confunde o que a ciência identificou com o que é a ideia da menor partícula do universo. Ninguém sabe qual é. Quando os espíritos colocam lá... É porque eles acham a menor e daqui a pouco eles acham uma menor que a menor. Mas o átomo no sentido primeiro não é o átomo que descobriram agora. O átomo não é um átomo químico. É a menor partícula do universo. É a ideia de menor partícula. É o átomo? Não. Aí pegaram e inventaram, acharam uma partícula e disseram, isso é o átomo.
Só que átomo tem nêutron, e os nêutrons são divididos ainda. E quando você vai ver, não é. Não é o átomo. Então, a ideia dos gregos era a menor partícula. Chamou de átomo. Aí acharam o átomo, todo mundo fala, é o átomo dos gregos. Não é o átomo dos gregos. O átomo do grego é a menor partícula. Mas você tem duas chances. Ou ele é ignorante, não é estudioso e não sabe o que significa o átomo. Ou ele é, perdão da palavra, ele está querendo enganar as pessoas. Não, ele está envolvido numa moral heterônoma, ele está envolvido numa moral heterônoma e não está conseguindo se desvencilhar dela. Sim, mas uma moral heterônoma muito bem paga, né? Ó, aqui diz o seguinte. Muito bem paga. Das partículas que têm massa, menor é o neutrino. Das que têm massa, e as que não têm. Puxa, ainda está nisso. Né? Aí tem o quark. Vamos lá. Não, já tem outros. Não, já tem. Depois já coisa bem menor aí. Mas aí não, isso, quem confirma que essa é a menor partícula? Então, ninguém sabe. Aí já está lá, pions, muons, vão embora. Mas é o termo átomo. Átomo que foi os gregos que trouxeram. É a menor partícula. Os gregos inventaram a palavra átomo para a menor partícula. Para a menor partícula. Acabou. Quando o Bohr fez o modelo de Bohr, né, que é o modelo do átomo, que é o modelo do modelo de Bohr, eles falaram isso aqui é o átomo, porque é a menor partícula que a gente encontrou até agora. Naquele momento, estabeleceram, que o homem enxergou. A ciência, que o homem enxergou. Isso aqui vai chamar-se átomo. Assim como esse tipo de átomo chama hidrogênio, assim como tem o oxigênio. É isso aí. São nomes, aí pega o átomo. O átomo, não importa qual deles. Como é que é? Tem um centro e tem os elétrons ao redor, como se fosse o sistema solar. Então, já mostrou que ali, o que nós estamos vendo? Um microsistema solar. Sim. Nós não podemos falar que o sistema solar é a maior partícula do universo, tem maior... Mas então, ou seja, é uma cópia... É porque o átomo que ele fala é filosófico, não é o científico, que é o que vem do grego, que olhava para a menor partícula. Aí ele dá uma aula inteira falando do bendito do átomo de hidrogênio. Eu já ouvi falar disso. Do universo. Gente, e ele pega, está em Emmanuel, por que ele faz uma leitura como os protestantes fazem? Ele pega um versículo da Bíblia, lê e fala, é isso. E não compara isso com nada. Ele pá. Então ele está lá, do átomo ao arcanjo. Aí ele fala, o átomo, então qual que é o menor átomo? É o hidrogênio. Então todos nós somos átomos de hidrogênio. E a gente tem que pegar, né? Se a gente se unir todo mundo, ficar dentro de um balão, tem que botar um barbante, senão a gente vai voar. Não, e assim, o ponto eu acho que é o seguinte, não é o Haroldo. Depois que Rustang, todo o movimento foi feito para adulterar o espiritismo, adulterar tudo, mudar as ideias, incluir as ideias heterônomas todas lá dentro, daí para frente, o grosso todo virou o que nós temos hoje. Ponto final. Presta atenção. Toda pessoa que quer reduzir as coisas e deixar assim, preto no branco, de uma forma muito clara, essa pessoa quer dominar e quer resolver um problema. Ela não quer ficar se questionando a vida toda. Infelizmente, o espiritismo é um eterno questionar, porque as coisas vão mudando. Porque nós não sabemos tudo. E nós não sabemos tudo. Aí, se você não está confortável com essa posição, não, eu vou adotar esse sistema daqui. Pronto, vai lá, adota o sistema e esquece o resto. E não quer falar mais no assunto. O espírita vai adotar um sistema até esse sistema ser satisfatório. Quando ele deixar de ser, não tem de agarrar ele, nós temos de agarrar ele porque ele nos traz isso. Espera aí, gente. Não, e você... E aí, o sistema é limitado. Aí você vai lá e quer convencer o outro de que o caminho que ele está seguindo é errado. Olha que loucura. Olha, quantos caras na casa espírita ficam com medo de ir para o umbral? E quantos falam assim, eu quero ir para o nosso lar? Eu falo assim, onde fica o nosso lar de acordo com as obras do André Luiz? O nosso lar fica no umbral, então você vai para o umbral, meu filho. Não, mas é diferente. Não fica no Rio de Janeiro? Eu já ouvi dizer que fica lá no Rio de Janeiro. Mas ele fica no umbral, ele fica no umbral superior, segundo André Luiz. Umbral superior. É umbral. É um oásis no meio do deserto.
Entendeu? Em vez de você Ele ficar tá lá no meio do dentro do deserto, você umbral. vai ficar no oásis. Qual é o nome do oásis? O oásis é o nosso lar. Então, em vez de você ficar Tem lá... nada de localidade superior, nada disso. É umbral. O nosso lar fica... Aí a gente fica vendo. Eu nunca falo assim, o André... Eu não sei se o André Luiz escreveu isso. Porque quem publicou foi a FEB. Cadê os originais? Então, nunca sempre falo, André... Não, entre aspas, André Luiz provavelmente, porque não sei, mostra o original que eu acredito. Tem original do mundo, do Evolução em Dois Mundos? Tem, então beleza. O que tem Evolução em Dois Mundos, a gente sabe que foi o André Luiz. Nos domínios da mediunidade parece que também tem. O que tiver lá, tudo bem. Agora o resto, cadê? Então tem psicografia Valdo e Chico, a gente sabe que é o texto original. O resto não sabe. Porque o Valdo guardava as cópias. Vamos lá. Acabou. Bom, vamos ler mais um pouquinho. Tem mais minutos. Deixa eu ver aqui. Enquanto o espírito resiste a assumir a responsabilidade por suas escolhas, ele continuará sofrendo, criando a ilusão de que suas penas são eternas. No item 8, Kardec vai demonstrar que a duração do castigo, o sofrimento moral, está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito imperfeito. Mas esse aperfeiçoamento só pode ocorrer por escolha, interesse sincero e pelos esforços do próprio espírito. E o instrumento que terá para conseguir superar sua imperfeição será pela lei da escolha das provas. Assim, o primeiro passo é o arrependimento, ou a conscientização de sua responsabilidade moral pelo castigo que sofre. Essa teoria demonstra toda a bondade divina, da lei divina, pois, assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. Realmente é muito bonito, né? Desde seu arrependimento, o espírito no mundo espiritual vai estudar sua condição, receber os ensinamentos dos bons espíritos e escolher os desafios que deseja enfrentar nas reencarnações seguintes. Essas provas escolhidas pelo espírito que luta para superar suas imperfeições é o que Kardec define como sendo a expiação, ou seja, um aperfeiçoamento sério e efetivo. Por fim, nesse esforço para superar suas imperfeições, o espírito, ao mesmo tempo, está conquistando virtudes e desenvolvendo as suas faculdades, razão, vontade e imaginação. Portanto, os desafios da vida, problemas, infortúnios, barreiras, privações, enfermidades, quando são escolhidos como expiação, servem como meio de superação das imperfeições. Mas, quando o espírito aproveita essa oportunidade de forma séria e efetiva, esse desafio também é uma prova, por meio da qual ele conquista suas virtudes. Eu posso passar pelas mesmas coisas e ser uma expiação ou ser uma prova, né? Por meio da qual ele conquista suas virtudes. Desse modo, a reparação é uma consequência do bom aproveitamento das expiações, sendo representada pelo retorno sincero ao bem, né? Considerando essa explicação, fica fácil compreender que o sofrimento moral, castigo, punição ou pena, é uma sensação temporária do espírito, cuja cessação está subordinada ao arrependimento, à expiação e à reparação. Desse modo, depende somente da livre vontade do indivíduo. O espírito que está consciente das leis da justiça divina enxerga a vida de maneira diferente, pois compreende que as dificuldades que vai enfrentar são oportunidades úteis e benéficas quando bem aproveitadas. Mas, quando está encarnado na vida material, se ainda não estiver consciente, lastima as dificuldades como se fosse má sorte. Ou, se acredita nos falsos dogmas, pensa que os desafios da vida são castigos de Deus. E então passa a se achar um renegado
pelo Criador, um miserável ou condenado. Abandona sua autoestima e cai na tristeza ou desespero. Passa então a suplicar pelo perdão divino, achando que cabe a Deus cessar as dificuldades que enfrenta. Alguns, depois de suplicar desesperadamente, vendo que os problemas não acabam, ficam revoltados com Deus e lhes viram as costas. Ficam amargurados. Vamos lá. Desculpe. Alguns, depois de suplicar desesperadamente, vendo que os problemas não acabam, ficam revoltados com Deus e lhes viram as costas. Ficam amargurados. Outros, até mesmo, passam a agredir as demais criaturas para demonstrar sua indignação. Por outro lado, aqueles que acreditam piamente ou que estão desesperados porque já tentaram todas as alternativas para resolver sem sucesso os seus problemas, podem servir de presa para os falsos profetas e ambiciosos sacerdotes, que, afirmando que são intermediários da misericórdia divina, exigem dinheiro e posses para que Deus alivie as dificuldades e lhe conceda benefícios, como recompensa por sua submissão. Estes são os cegos conduzindo os cegos da parábola de Jesus. O que é melhor viver? O que é melhor? Viver iludido pelas falsas teorias, esperando que Deus resolva os problemas, o que nunca vai acontecer, ou compreender as leis da justiça divina, aproveitando as dificuldades da vida para seu próprio aperfeiçoamento? É exatamente com a lucidez dessa resposta que o Espiritismo vem oferecer sua consolação aos aflitos desse mundo. Pois, quando o indivíduo enfrenta uma deformidade, uma grande privação, a cegueira, uma paralisia, uma longa enfermidade, quase sempre essa dificuldade extrema é uma escolha do espírito antes de seu nascimento. Tem uma nota aqui. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, ou então muito endurecido. O indivíduo pode medir o quanto essa sua escolha já representa um aperfeiçoamento de sua alma, pelo tanto que aceita esse desafio como meio de progresso e superação. Todo ato bom que praticar nesse esforço lhe trará um sentimento de felicidade, de tal modo que o espírito em evolução, quando está vivendo uma vida dessas de grandes provações, apesar das extremas dificuldades externas, permanece feliz em seu íntimo. O indivíduo... Só uma observação? Pode falar. Só uma observação. Lá na Gênese espiritual, ele explica bem isso aqui, né? A parte, a técnica, vamos dizer. Aqui ele está dando o conceito moral. Mas lá ele explica bem a técnica, assim. O espírito vai lá, escolhe, o corpo escolhe... Justamente. Assim, né? Ele faz a escolha dele na hora de que vai encarnar a próxima vez. Ele está mostrando aqui, né, como a coisa se dá, né? Ele trouxe o aspecto científico, e dentro do aspecto científico, como é que se dá, na verdade, as coisas, e está contrapondo o aspecto místico, né? Vamos dizer assim, sem explicação, irracional, emocional, usa de diversas maneiras, né? Tem 1000 maneiras de você ser heterônomo. E uma de ser autônomo. E isso de suportar as imperfeições, né? Vamos supor, eu escolhi tal imperfeição e meu mérito está em suportar ela enquanto encarnado. A gente só vai saber disso quando o espírito desencarnar e a gente evocar ele e pedir para ele contar a situação dele, a história dele. Porque olhar para o indivíduo e falar assim, esse daí ele pediu para ser cego, ele pediu para ser manco... Mas você não vai conseguir saber. Para ser um sofredor, é tudo especulação. É tudo especulação nossa. Né? Em nenhum momento você tem como saber o que o outro passou. Nem quando ele está em espírito, nem quando está encarnado, desencarnado, nem quando ele... E até mesmo porque lá no Evangelho tem a parte que fala de... Agora eu não lembro as frases, mas assim,
das dificuldades que você provoca aqui no seu corpo, que não tem nada a ver que você fez escolha, né? Sim. Eu esqueci a frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E as dificuldades que você enfrenta porque realmente você fez uma escolha, porque você quer se superar naquele sentido. Assim, de forma genérica, eu acho que, assim, de uma forma ou de outra, quem cai para o lado da heteronomia, seja lá no que for, aonde for, de forma geral, você está em busca de alguma coisa como poder, domínio sobre os próximos, entendeu? Você não faz isso para você. Ou faz para você porque você quer ter poder, você quer mandar nos outros. Pode ser teu filho, pode ser a sociedade, pode ser um amigo, pode ser o meu público, se eu sou um padre, né? Por exemplo, se eu sou um pastor, um padre. Eu quero mandar, fazer com que eles façam aquilo que eu quero. Aí começam a surgir os interesses, né? Olha, vamos colaborar com a próxima obra da igreja aqui, temos que construir uma igreja maior, então, por favor, né? Vamos começar a dar dinheiro aqui, a sacolinha está passando aí, por favor, colaborem, entendeu? Se inscrevam nos cursos nossos, pela módica quantia, ou então vamos fazer aqui um almoço fraterno, para todo mundo poder colaborar com o nosso centro espírita. Mesma coisa, tá? Não muda nada. Cuidado, né? Colaborar aqui com o nosso centro espírita, sabe? Como se o espiritismo estivesse aonde? Na igreja, né? No centro espírita, no centro espírita. No centro espírita. Esse é o que é o famoso igrejismo. Ou seja, colabore para a gente manter o centro espírita. Mas eu não quero manter o centro espírita. Meu objetivo é estudar o espírita. Mas esse é forte, o Satiro. Hein? Você tem que frequentar um centro forte, aí você vai ver a importância do... Eu tenho, eu já fiz muito isso. E já questionava isso também antes. Meu ex-centro fazia isso. Mas não, assim, isso não ajuda nada, entendeu? Não te ajuda, não ajuda. Ou seja, voltando ao ponto, é uma pessoa, é um indivíduo querendo, de forma errada, viver a vida. Fazer as coisas. Você tá, óbvio. Uma coisa que eu tô vendo, tá... Isso é normal. Todos nós temos imperfeições. Cada um leva para o lado que quer, entendeu? Uma coisa que eu estou reparando que está acontecendo é algumas lives, alguns estudos sendo criados com o nome da instituição espírita, e daí entra propagandas da nossa vida comum. Tipo, o marceneiro, a loja de doce, o salão de beleza... a terapia de tal coisa, entra assim como propaganda. Não, eu vou criar um curso. Aí qual é a desculpa que a pessoa dá? Isso daqui é um meio de arrecadar dinheiro para a gente pagar as despesas da casa espírita. Isso. Porque agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas saíram da casa espírita e não tem recursos. Nossa, eu não consigo... Não consigo participar disso. Mas faz isso aí, você tem várias maneiras. Seria muito melhor a pessoa pegar, e como tem muitos canais que estão fazendo isso, a pessoa pegar e falar assim, a gente, como a casa espírita está difícil de trabalhar, a gente criou esse canal e para ter esses horários aqui disponíveis, a gente precisa de contribuição voluntária, porque isso daqui é pago. Então, você abre o jogo, Sim. Você fala para a pessoa... Então, a pessoa, ela quer fazer isso, então ela põe lá a live e tal, e fala assim, a gente está aceitando contribuição para manter a nossa casa espírita, porque muitos trabalhadores que pagavam a mensalidade saiu e não voltou. Então, quem puder fazer a contribuição... Assim, é o que eu vou voltar a te falar. Para que eu quero... Falar a verdade, né? É um questionamento que eu deixo no ar. É triste. Para que eu quero a casa espírita? Para estudar. Para estudar eu não preciso de uma casa espírita. Entendeu? Agora, se você acredita que a beneficência... Isso daí é autonomia, o Satiro. Mas se você acredita que a sua beneficência te salva, te ajuda, porque você alivia o sofrimento do próximo, primeiro você consegue
Você acredita que você está aliviando o sofrimento do próximo, como se ele, para pensar, né? Como se ele não tivesse escolhido passar por aquilo. Aí você já está julgando que ele está sofrendo. Às vezes não, às vezes é uma prova, uma expiação que ele escolheu para passar. Então ele está feliz da vida porque ele está passando por aquilo. Porque ele escolheu aquela prova para passar, seja qual for a prova. E você está julgando ele que ele está sofrendo. Inclusive fisicamente, que não tem a menor importância o sofrimento físico. Ele dificulta a nossa passagem por aqui, mas ele não é o que realmente importa. Ele encerra na hora que a gente desencarna e acabou. Não volta mais. Então é para pensar mesmo, entendeu? O que eu ia brincar é o seguinte, eu vou buscar a igreja católica aqui em Floripa e vou lançar um curso de como fazer uma igreja no espiritismo. Vou fazer uma parceria com eles, porque todas as práticas que o movimento espírita usa são feitas com primor na igreja católica. Todas elas. Não tem nenhuma que você vai citar que não é feito lá. Inclusive depoimentos. Sabe aquela história de depoimentos na frente? Isso já existiu muito na igreja católica no passado. Hoje existe na igreja protestante. Mas é uma prática normal. Tudo isso. Olha, esse aqui, o seu fulano, a graça veio para ele. Bom, não precisa muito, né? Só você ligar o canal. Você quer criar o AEA? Liga o canal da Aparecida e vai ver lá as graças todas que eles concedem. Você quer criar o AEA? Hein? AEA. O que é a AEA? A Associação dos Espíritas Anônimos. Anônimos? É, porque tem os alcoólicos, tem os espíritas anônimos. Aí vai lá, fica dando depoimento e... Mas tem centro que faz isso mesmo. Eles Mas estão olha tentando, só. o Conde, tem uma coisa que foi por água abaixo nessa pandemia, eu estava falando com o pessoal. Eu acho que acabou já aqui, né? A gente para aqui no Ita. Eu acho que os centros espíritas estão tendo que se reinventar. Esse dilema moral, Satiro, de como que eu vou pagar as despesas. Esse dilema moral de como que eu vou pagar as despesas se afastou tanta gente e não retornou. Pois é, mas e daí você coloca isso para aquele grupo que mantém o centro e fala assim, ó, eu tô dando opções. Aí fica aquele dilema moral, caramba, eu vou colocar propagandas que não tem nada a ver. Eu vou falar uma coisa para você que aconteceu na nossa casa. Ou eu vou fazer eventos, eu vou fazer eventos no Boteco do Zé, porque lá ele vai dar tanto por cento do valor para nós, aí a gente reverte em benefício para a Casa Espírita. Esse dilema... Olha, Rosângela, Laís, eu vou te dar um exemplo. A nossa casa ficou fechada há 2 anos. Sabe o que aconteceu? Superávit. Porque sempre fechava no vermelho, que as despesas de manter ela aberta era muito maior do que arrecadava. Com a pandemia, acabou essas despesas de manter ela aberta e continuou tendo algumas pessoas doando. O que aconteceu? Superávit. 2 anos de superávit. Não um grande superávit. Superávit. Mas não tem despesa, não acende a luz, ninguém vai lá. Não tem banheiro. Alguém aparece para varrer de vez em quando. Então teve superávit. Então é relativo, depende do centro. Mas o problema é que depois que voltou, ninguém está voltando, né? O depoimento geral é esse, né? É que as pessoas não estão retornando. Lá na nossa casa voltou 40% só. E falta bastante, porque hora tem problema na família, hora ficou gripado, hora está cuidando da saúde porque a gripe derrubou. Então falta bastante. Os que estão indo, falta bastante. Pois é. É triste, mas o espiritismo não ajudou muita gente, né? Mas qual espiritismo não ajudou muita gente? Essa aqui é a pergunta que tem que ser feita. Porque durante 2 anos, o espiritismo saiu fora, não ajudou ninguém. Não estou falando de ajudar fisicamente, não. Estou falando de ajudar nos problemas espirituais mesmo, que as pessoas sofrem. Eu acho que nunca a gente estudou tanto o espiritismo durante essa pandemia. Não, você está enganada. Está enganada. O estudo parou geral. Pode olhar para os centros espíritas. Os centros aqui de Florianópolis começaram a usar, até onde eu vi, e apresentar, e foram poucos, não chegou a 10%, tá? A partir do ano passado. Eles já ficaram quase 2 anos parados, porque eles fecharam antes das igrejas aqui.
As igrejas estavam discutindo, eles já fecharam aqui. E, entendeu? Teve 2 casas que mantiveram a parte de beneficência, entrega de cesta, etc, roupa, agasalho, né? Mas é isso daí. Um outro equívoco também que eu percebi é assim, as pessoas pressionando para que abrissem a casa espírita, porque, nossa, onde é que eu vou fazer minha caridade? Ah, não. Aí é o problema. Em casa eu não faço salvação. caridade, eu não faço em casa, é o problema não faço caridade da em casa, nem na sociedade, nem no trabalho, é só na casa espírita. Aí onde é que eu vou fazer minha caridade? Pois é, mas isso Caridade para os espíritos, né? Como que eu vou fazer? E é o convite que eu fiz antes. Você ajuda mesmo as pessoas fazendo beneficência? Que ajuda, mas qual é a ajuda que você está dando? Você tem claro qual é essa ajuda? Ela é uma ajuda material e que pode não ter efeito nenhum. 0 efeito na pessoa. 0. Mas é uma ilusão, né? Assim, das pessoas, os médiuns falando assim, eu tô com uma energia muito forte, não tenho como... Ainda tem isso. É só botar o dedo na tomada que a energia passa. Não tem como tomar passe para ir no centro, melhorar, não teve tudo isso? Isso teve. Como é que eu faço para... Pois é, mas depois... Mas é que eu vou te falar, depois de 2 anos... eu acho que depois de 2 anos, as pessoas começaram a ver que não é bem assim, né? Nos primeiros 3 meses o desespero bate, mas 2 anos depois... Não, outra situação não acontece. Também... Você não fica louco, você não é obsidiado, você, sabe? Você continua exatamente com os mesmos problemas que você tinha antes. Não mudou nada. Acho que as pessoas tiveram muita dificuldade em lidar consigo mesmo, porque nós ficamos muito sozinhos. Sim, mas aí é um problema que não é do centro espírita. Então, eu acho que isso foi um problema. É um problema social genérico, geral, entendeu? Que foi criado uma doença, que foi criada uma doença mental. Olha a quantidade de gente que está se matando. Olha a quantidade de gente que está... Os psicólogos estão adorando. Está todo mundo pirado. Até criança está pirada. O índice de criança subiu quase 100%. Nunca houve. Você imagina uma criança com 9 anos de idade questionando a vida. O que essa criança sabe da vida para questionar a vida? Se matando. Só falando, o índice de suicídio de criança surgiu nos últimos anos. Não existia. Criança nunca se matou na vida. De 5 anos para cá, as crianças começaram a se matar. Então não é nem da pandemia. É anterior à pandemia. É antes. Ou seja, cresceu na pandemia? Cresceu. Eu não sei o índice que cresceu, mas eu ouvi falar que o suicídio de criança cresceu. O que uma criança de 10 anos de idade sabe sobre a vida para querer se matar? Isso é uma doença. Essa é a doença verdadeira que ficou pra gente. Entendeu? Outra coisa que eu reparei também é assim... Bom, vamos encerrar aqui que participavam... conversar, porque aqui já estamos... Então... Ficamos na parte do... Página 365. O indivíduo que escolhe, é isso? Isso, 364. Tá, vou marcar. Isso, 364. Finalzinho. O finalzinho. Então, vamos encerrar aqui. Tá certo. Olha, um aviso paroquial. Sábado que vem é possível que não haja. Eu vou ver se a Ju abre a sala, tá? Porque eu vou estar em Aparecida, orando muito por vocês. Fazer o quê, né? Vou para Aparecida e eu acho que lá no hotel eu não descobri se eles têm internet capaz. Se tiver, eu vou levar a máquina e eu abro. Se não, não vou poder. Vou ver com a Ju se ela pode abrir, tá? Mas se eu não for abrir, eu vou avisar no grupo. O normal é que abra. Vou encerrar aqui a gravação. Se eu achar onde...